Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campinas, Valdir Aparecido Terrazan, brasileiro solteiro, vereador neste município pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, mandato dos 2009 e 2012, portador do RG número 13462353, dígito 8, inscrito no CPF sob o número 016-780-068, dígito 07, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência nos termos do Decreto-Lei 201 de 67, bem como da legislação municipal correlata, a apresentar pedido de cassação do mandato do prefeito municipal de Campinas, senhor Demétrio Vilagra, pelos motivos de fato e de direito a seguir elencados articuladamente. 1. Dos fatos. 1.1. Das denúncias de corrupção em contratos da Sanasa, da infração político-administrativa prevista no artigo 4º, inciso 10º. Desde o segundo semestre de 2010, o Ministério Público Estadual tem promovido investigação de inúmeras e crescentes denúncias de corrupção e fraudes em licitações e superfaturamento de preços em contratos da Sanasa, Sociedade de Abastecimento e Saneamento de Água de Campinas. Tais denúncias envolvem funcionários do alto escalão da Prefeitura Municipal de Campinas. O vice-prefeito e prefeito em exercício, Demétrio Vilagra, e, inclusive, a ex-primeira-dama do município, razão pela qual fomos surpreendidos no dia 20 de maio com a notícia de que 20 pessoas, dirigentes da Sanasa, empresários, secretários municipais e o vice-prefeito estavam sendo procurados e presas. Como resultado dos trabalhos do Ministério Público, foi oferecida denúncia e decretada a prisão preventiva do prefeito, então vice-prefeito, de ex-secretários municipais, da ex-primeira-dama do município, dentre outros envolvidos. No que se refere ao senhor Demétrio Vilagra, prefeito municipal de Campinas, há que se destacar que recaem sobre ele denúncias de que ele seria o sucessor do senhor Luiz Augusto Castrilon de Aquino, na prática de atos ilícitos, quando do seu desligamento do esquema criminoso, em 2008, recebendo em mãos as vantagens ilícitas inerentes aos contratos da Sanasa com a empresa global. Ora, para se comprovar a contemporaneidade das condutas incompatíveis com o cargo exercido pelo senhor Demétrio Vilagra, necessário se faz inferir que, se o senhor Aquino foi excluído da quadrilha em 2008, sendo substituído pelo senhor Vilagra, temos que, a partir de 2009, este passou a cometer atos criminosos que continuaram no tempo, até serem descobertos pelo Ministério Público. Convém explicar que as investigações do Ministério Público apontam que o senhor Demétrio Vilagra recebeu quantias em dinheiro da empresa global, que mantinha contratos com a Sanasa, sob a condição de pagar propina que chegavam a ser de até 25% sobre o valor do contrato. Em depoimento ao Ministério Público, representantes da empresa global afirmaram ter entregue dinheiro, R$20 mil, em espécie, ao senhor Demétrio Vilagra, que, por sua vez, também assumiu ter recebido oferta de propina. Em diligência à casa do senhor Vilagra, foi encontrada a quantia de R$60 mil em dinheiro, quantia esta que não teve, até o momento, a origem comprovada. Não bastassem os fatos acima narrados, incorre o senhor Demétrio Vilagra em outras práticas reprováveis e passíveis do julgamento político que ora se requer. Vejamos. 1.2.
das fraudes em licitações, das infrações político-administrativa previstas no artigo 4, incisos 7º e 8º. É serviço por todos que o senhor Demétrio Vilagra esteve à frente da Central de Abastecimento de Campinas S.A., CEASA, e durante esse período, a CEASA foi palco de inúmeros atos de ilegalidade e corrupção. Foi na gestão de Demétrio Vilagra que a CEASA envolveu-se no escândalo da compra de carne de avestruz para que fosse servida aos alunos da rede municipal de ensino. O que chama a atenção é o fato de que os vencedores das licitações de compra de carne de avestruz têm ligações diretas e indiretas com integrantes do primeiro e segundo escalão do município, do Executivo Municipal, o que por si só é suficiente para que se suspeitasse de tais fatos. Para se ter uma ideia, a empresa vendedora da venda de carne de avestruz, Piveta Assunção Comércio de Couros de Avestruz Limitada, mantém seu criador em Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, estado natal de inúmeros integrantes do governo, e inclusive do prefeito municipal, senhor Demétrio Vilagra, e mais o ex-diretor administrativo da CEASA, senhor José Marcos Velasco, foi criador de avestruz entre 1999 a 2004 e em 2009 extinguiu seu registro de criador junto ao Ministério da Agricultura. Foi exatamente no ano de 2009 que a CEASA iniciou a compra de carne de avestruz, oportunidade na qual foram comprados 54,6 toneladas de carne desta espécie. Convém mencionar que o senhor Velasco afirmou conhecer o senhor Manuel Piveta, proprietário da empresa vencedora da licitação, e de ter comprado dele os primeiros animais de sua criação. Além disso, e também pior, outro fornecedor, vencedor da licitação, a Biguá Alimentos Limitada, é de propriedade de Joaquim Argemiro Tinarelli, sogro do ex-secretário de Segurança Pública, Carlos Henrique Pinto. Analisando os fatos com vistas nos acontecimentos recentes ocorridos no âmbito executivo municipal, desvendados pelo Ministério Público, necessário se faz que, ao menos, sejam investigados os procedimentos das licitações que tiveram as empresas Piveta Assunção Comércio de Couros de Avestruz Limitada e Biguá Alimentos Limitada como vencedoras. Por fim, também na administração do senhor Vilagra, a CEASA Campinas foi alvo de denúncias envolvendo o sistema de caixaria. Tais irregularidades se referem à contratação da empresa Logiclean Comércio de Locação de Caixas Plásticas, Serviços de Lavagem e Higienização Limitada, empresa que foi criada com intuito único de participar de licitações da CEASA. 1.3. Do favorecimento da infração político-administrativa prevista no artigo 4, inciso 7º. Também, na gestão de Demétrio Vilagra, que a CEASA se viu envolvida na prática de favorecimento e nomeações de apadrinhados políticos, cabide de emprego, dentre eles a filha do secretário municipal de Finanças, da esposa do Ricardo Cândia, ex-diretor do Departamento de Urbanismo e também envolvido no esquema de corrupção descoberto pelo Ministério Público, dentre outros. Por estas razões, agiu o senhor Demétrio Vilagra
em desacordo com o nosso ordenamento jurídico, conforme será demonstrado, e deve ter seu mandato cassado pelas razões também a seguir expostas. 2. Da fundamentação jurídica da infração político-administrativa. Por todo acima exposto, resta evidente que a conduta do senhor prefeito Demétrio Vilagra é reprovável e incompatível com o cargo que ocupa. Tais condutas certamente acarretarão sanções criminais no momento oportuno. Aliás, o senhor Vilagra é réu em processo criminal nesse sentido. Entretanto, neste momento, o que já se tem como certo e indiscutível é que agiu o senhor prefeito de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. E é exatamente assim que o Decreto-Lei 201/67, em seu artigo 4º, inciso 10º, tipifica uma das infrações político-administrativas sujeitas à cassação do mandato. Vejamos, artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 10º, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Dito isto, necessário entender como identificar uma conduta incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Segundo Tito Costa, em se tratando de prefeito, o procedimento incompatível com o decoro e a dignidade do cargo será aquele que revele um comportamento pessoal, tanto na área administrativa como no seu círculo social e familiar, capaz de expô-los a críticas e reparos de parte dos cidadãos, incompatibilizando-o com a opinião pública. No tocante à definição acima, preliminarmente destaca-se que a infração político-administrativa em comento tem alcance amplo, ou seja, não são os atos praticados apenas e tão somente em razão do cargo de prefeito que se submetem à apreciação da Câmara Municipal. Podem, portanto, os atos praticados porque aquele que ocupa o cargo de prefeito, estando ou não no exercício da função, caracterizar ato incompatível com o decoro e dignidade do cargo de prefeitos, sujeitos à cassação de mandato. Resta evidente que os atos do senhor prefeito Demétrio Vilagra, ao envolver-se em esquema de corrupção deflagrado pelo Ministério Público, ao permitir a prática de nepotismo na Ceasa Campinas e ao permitir irregularidades nas licitações de compra de carne de avestruz, bem como do sistema de caixaria, subsumem-se perfeitamente na definição acima transcrita. Também o expôs a críticas e reparos de partes dos cidadãos e, por isso, estão sujeitas ao julgamento político desta casa. O fato de o senhor prefeito Demétrio Vilagra ter ficado foragido do Poder Judiciário quando expedido seu mandato de prisão preventiva. É certo que a população de Campinas se surpreendeu negativamente com tal conduta do senhor prefeito, o que acaba também por incompatibilizá-lo com a dignidade que o cargo de prefeito exige. No que se refere aos fatos elencados nos itens 1.2 e 1.3,
não restam dúvidas de que o prefeito municipal, senhor Demétrio Vilagra, infringiu aquilo que dispõe os incisos 7º e 8º do artigo 4º do Decreto-Lei número 2001 de 1967. É certo que a contratação de parentes de secretários, diretores, dentre outros, configura favorecimento dessas pessoas. Tal prática é, por óbvio, reprovável sob o ponto de vista moral e legal, sobretudo em razão do necessário atendimento de um dos basilares princípios das administrações públicas, qual seja o princípio da moralidade. É certo, também, que as nomeações realizadas na Ceasa Campinas eram atribuições de seu presidente, ou seja, o senhor Demétrio Vilagra. Portanto, ao assim proceder, é flagrante que o senhor Vilagra incorreu no que dispõe o inciso 7º do Decreto-Lei 201 de 67, que assim dispõe. 7º, praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou emitir-se na sua prática, no tocante às irregularidades nas licitações de compra de carne de avestruz, de arroz e feijão, e no que toca no direcionamento em contrato de higienização de caixas, infringiu o senhor Vilagra aquilo que dispõe não só o inciso 7º, mas também o inciso 8º do Decreto-Lei 201/67. 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Deveria, portanto, o senhor prefeito agir no interesse do município e agir no sentido de não permitir irregularidades em licitações, superfaturamento de valores, dentre outras irregularidades, em detrimento dos anseios da população. Certo é, também, que ao permitir as irregularidades acima apontadas, o senhor prefeito agiu em desacordo com o que dispõe a Lei 8.666 de 1993, configurando assim aquilo que dispõe o inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67. Por fim, para que não hajam dúvidas, pode o prefeito, senhor Demétrio Vilagra, ser submetido ao julgamento político da Câmara Municipal. No caso em tela, não podemos nos esquecer que, apesar do vice-prefeito assumir definitivamente a função de prefeito municipal no dia de hoje, não retira da Câmara Municipal a legitimidade para processá-lo, com base no artigo 4º, inciso 10º, do Decreto-Lei 201 de 67, que capitula como infração política administrativa dos prefeitos proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. É que, conforme restou evidenciado, o então vice-prefeito assumiu a prefeitura, ou seja, foi investido no cargo de prefeito, ainda que em caráter temporário, nas ocasiões em que substituiu oficialmente o então prefeito municipal Hélio de Oliveira Santos, nas ocasiões em que este deu posse ao seu vice-prefeito, por ter que ausentar-se do município em diferentes dias, entre eles 13 de julho de 2010, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26 de fevereiro de 2011, 1 de março de 2011,
12 de abril de 2011 e 16 de abril de 2011. Em outras palavras, as fraudes praticadas pela quadrilha instalada na Prefeitura Municipal não cessaram quando o prefeito em exercício, Demétrio Vilagra, assumiu o comando da cidade. Logo, deve ele responder também por crime de responsabilidade, face ao seu proceder indecoroso e incompatível com a dignidade do cargo. Ademais, quando estamos a falar de conduta indecorosa ou incompatível com o cargo, não há que se exigir definição rígida e precisa da quebra de decoro por parte daquele que comanda a cidade, ainda que por período determinado. Diferentemente do que ocorre com os tipos penais, para os quais a Constituição Federal exige tipificação prévia e precisa, não há que se ter esse rigor quando da análise do ato indecoroso ou incompatível com a dignidade do cargo praticado pelo prefeito. E é que, pelo fato desta modalidade de ilícito remeter a um conceito indeterminado e remeter a valores éticos, a noção de ato incompatível à dignidade ou com o decoro do cargo não comporta definição a priori. Essa conclusão a que chegamos não remete à constatação de que o conceito de decoro, pela sua natureza política, estaria à margem do direito ou da Constituição. Não, em hipótese alguma. O juízo de cassação é sim político, mas não é arbitrário. Trata-se de ato jurídico, mas não ato judicial. Ora, no caso em tela, em razão das inúmeras fraudes existentes de forma continuada, inclusive no período em que o então vice-prefeito Demétrio Vilagra estava à frente do executivo local. Hoje, prefeito Demétrio Vilagra chegou a ser preso. Em face desses mesmos episódios fraudulentos que, repito, não cessaram no período em que ele esteve à frente da prefeitura, ainda que provisoriamente. Hoje, prefeito teve sua prisão preventiva decretada, ocasião em que passou a condição de foragido. Hoje, somente não está preso pelo fato de ter a seu favor um habeas corpus concedido por um desembargador em decisão monocrática, que está sendo questionado pelo Ministério Público. Vê-se, portanto, que estamos a falar de um prefeito que assume hoje a chefia do Executivo e que, a qualquer momento, após a apreciação pela respectiva Câmara no Tribunal de Justiça, poderá ter sua prisão decretada, em razão de seu proceder criminoso. Em infrações como essa, capitulada no artigo 4º, inciso 10º do Decreto-Lei 201/67, o que se viola é o decoro, a honra ou a dignidade que o cargo de prefeito está a exigir. A conduta que se revela incompatível com o cargo ou que afronta o decoro próprio dessa função, atenta contra a imagem do poder executivo em si e os valores republicanos que lhe são próprios. Portanto, no caso em tela, podemos afirmar que o sujeito passivo do ato indecoroso é o próprio poder executivo. Daí, a necessidade da Câmara Municipal ser rigorosa ao aferir a postura daquele que estará à frente do Executivo, pois o seu proceder pode macular, de forma irreversível, a função de chefe do Poder Executivo. Não foi por outra razão que o Decreto-Lei 201/67
delegou aos próprios representantes do povo, que integram o poder legislativo, a legitimidade para julgar o prefeito, cuja conduta lhes parece ofensiva ao cargo de chefe do executivo. Enfim, a Casa Legislativa tem o dever de investigar e, em sendo o caso, caçar o atual prefeito para proteger o próprio poder executivo municipal. Portanto, são essas as razões suficientes para a instauração da comissão processante ora requerida, com a consequente cassação do mandato do senhor prefeito municipal Demétrio Vilagra. Terceiro, do requerimento, por tudo exposto requer: a. Seja instaurada a comissão processante, nos termos do Decreto-Lei nº 201/67, a fim de que se apure as seguintes infrações político-administrativas praticadas pelo senhor Demétrio Vilagra. Ponto 1. A infração política administrativa tipificada no artigo 4º, inciso 10º, em razão do comprovado esquema de corrupção em contratos da Sanasa. 2. A infração político-administrativa tipificada no artigo 4º, inciso 7º e 8º, em razão das irregularidades nas licitações da SEASA de compra de carne de avestruz, arroz e feijão, bem como do serviço de caixaria. 3. A infração político-administrativa tipificada no artigo 4º, inciso 8º, em razão do favorecimento de apadrinhados políticos, cabides de emprego, na SEASA Campinas. B. Seja cassado o mandato do senhor prefeito Demétrio Vilagra, uma vez que ele não possui condições legais e morais de permanecer à frente do cargo. C. Protesta-se pela juntada das provas anexas. D. Protesta-se pela juntada futura do rol de testemunhas da acusação, termos em que pede espera deferimento. Campinas, 23 de agosto de 2011, Valdir Terrazan, vereador PSDB. Lido o requerimento, eu colocarei em votação. Ângelo Barreto. Ângelo Barreto. Não. Antônio Flores. Sim. Arlide Lara Romeu. Sim. Arthur Orsi. Sim. Aurélio Cláudio. Sim. Beléu Soares. Sim. Campos Filho. Sim. Sidão Santos. Sim. Dário Saad. Sim. Doutor Elcio Batista. Sim. Doutor Sebastião dos Santos. Sim. Francisco Selim. Sim. Gilberto Carlos Cardoso Vermelho. Sim, senhor presidente. Sim. Jairson Canário. Pela democracia, não, senhor presidente. Não. Jorge Schneider. Sim. Josias Leste. Não. Leonice da Paz. Sim. Luiz Henrique Cirilo. Sim. Miguel Arcanjo. Sim. O politizador dos Santos. Sim. Paulo Oia. Sim. Peterson Prado. Sim. Professor Alberto. Sim. Rafa Zimbaldi. Sim. Seba Torres. Sim. Serafim Júnior na presidência. Sérgio Benassi. Não. Tadeu Marcos. Sim. Tiago Ferrari. Sim. Vicente Carvalho. Sim.
Zé Carlos, sim. Zé Cunhado, sim. Zé do Gelo, sim. Pedro Serafim, sim. Senhor presidente, 29 votos favoráveis e 4 votos contrários. Com 29 votos favoráveis, está aprovado o requerimento.